Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso 18 e 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, verso 18 e verso 19. Amém, todos? Diz assim a palavra do nosso Deus: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido e soberano Senhor, estamos diante, Senhor, das Sagradas Escrituras. E o nosso desejo, minha petição, Senhor, em prol de todos nós, é que Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê a exata compreensão daquilo que desejas revelar, Senhor, ao nosso coração esta noite. Que a Tua verdade, ó Deus, seja, Senhor, exposta, Senhor, explicada e entendida. E que ela transforme, Deus, o nosso coração e a nossa vida para o louvor do Teu santo nome. Opere isto, ó Deus, em cada alma presente neste lugar. E neste momento eu rogo que o Senhor tire todo impedimento, Senhor, que possa tentar, Senhor, barrar a Tua palavra de ir ao encontro do nosso coração. Visita, Senhor, todos. E toma também aqueles que ainda irão ver, Senhor, essa ministração, Senhor, que eles estão nos acompanhando de casa. Que o Senhor possa falar poderosamente também aos seus corações esta noite. Meu Deus, faz a Tua vontade, Senhor. Quanto a mim, eu rogo a Ti, Senhor, que me conduzas em sabedoria pelo Teu Espírito, a expor tudo aquilo, ó Deus, que ministrasse ao meu coração para esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, é dia de ceia a gente sempre pensa em algo da obra do Senhor Jesus Cristo. E esta noite nós vamos pensar, tá bom, em algo grandioso que Deus traz aqui em sua palavra, acerca desse ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que eu já ministrei acerca desta palavra, mas hoje ela tem um viés um pouco diferente acerca daquilo que Deus deseja falar conosco e trazer ao nosso coração. E o texto que nós lemos foi escrito por Lucas logo após Jesus Cristo ser tentado pelo diabo, e depois disso ele começa então o seu ministério. Ele é batizado, ungido pelo Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo vem sobre ele para ele começar o seu ministério. E aí então ele é conduzido ao deserto, passa 40 dias e 40 noites, é tentado. Depois disso ele sai de lá e ele começa então sua jornada. E ele começa a operar milagres, sinais, para revelar quem ele é e a missão que ele veio fazer. E o texto bíblico vai dizer então, lá no verso 14, que Jesus, ele regressa para a Galileia, ele volta para a Galileia. Sua fama corre por toda a circunvizinhança, e ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, porque o seu ensino é como alguém que fala com autoridade. Alguém que transmite a palavra do Senhor de forma que penetre nos corações. É algo fantástico ouvir Jesus falar. Eu sei que hoje nós não temos essa oportunidade de ver Jesus fisicamente falando a palavra de Deus. Mas para aqueles da sua época deve ter sido grandioso ver o próprio Deus falando ao coração humano. E aí então, quando ele se dirige a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, né? Jesus de Nazaré, por isso que é chamado dessa maneira, ele entra num dia de sábado numa sinagoga. A sinagoga, elas foram criadas e estabelecidas já
do meado para o fim do período interbíblico, quando Deus se calou, não levantou nenhuma voz profética para falar ao povo, mas o povo sentia sede de Deus e algumas pessoas começaram então a se reunir para ler as Escrituras e tentar seguir os seus mandamentos. Daí surgiram as seitas dos fariseus e essênios e outras seitas também, os macabeus. E aí, quando Jesus entra na sinagoga, o texto bíblico vai dizer que era costume dele fazer isso. Então, Jesus, ele frequentava as sinagogas, e as sinagogas tinham o seu sistema de culto, que era o seguinte, o início era feito com a oração, e esta oração era uma oração abençoando todos que estavam presentes, e no final dessas bênçãos, havia a proclamação do Shemar, que é o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, onde diz: ouve Israel, o teu Deus é o único verdadeiro Deus. Então amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E depois dessa proclamação, então, era lido o texto da lei. O texto da lei era um texto que era refletido entre os livros de Gênesis e Deuteronômio. Era a primeira porção das Escrituras. Era como se fosse o ensino da lei para o povo que estava ali na sinagoga. Depois disso é que se dava a oportunidade de alguém fazer uma prédica, um sermão. É nesse momento que Jesus é chamado. Chamam então Jesus para ele predicar, para ele ler um texto sagrado. E não esquecendo de que os textos eram lidos em hebraico e traduzidos depois para o aramaico. Então Jesus deve ter feito isso também ao ler essa escritura. E o texto bíblico diz que então, quando ele é convocado, ele levanta-se, ele toma o livro que foi dado a ele, o livro do profeta Isaías, está no verso 17, isso aí, e abrindo, ele achou o lugar onde estava escrito a profecia de Isaías, capítulo 61. O que é transcrito de lá para cá é o versículo 1 e 2, a parte A de Isaías 61. Porque ainda há uma segunda parte da profecia que ainda está para ser cumprida na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, ele pegou o texto, ele pegou o livro de Isaías, abriu nessa profecia e leu. E aí ele leu do mesmo jeito que está aqui, tá bom? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele lê isso e ele se cala, fecha o livro, conforme diz os versos seguintes, entrega ao responsável do livro. Depois então ele se assenta, tomando posição de quem vai falar. Todos então estão em silêncio para ouvir o que Jesus vai dizer. E Jesus então, firmemente, declara em alto e bom som diante de todos, porque ele ensinava realmente como quem tem autoridade. Ele fala para todos no verso de número 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele disse isso. Ao dizer isso, todo mundo então entra em euforia e alegria no primeiro momento. Mas depois que todos começaram a refletir no que Jesus acaba de ensinar e falar, e refletir sobre essa questão do Espírito ter ungido ele, de ele ser o Messias, então depois eles se revoltam contra Jesus. E no Evangelho de Marcos até diz assim: esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, e nós não conhecemos seus irmãos, e ele diz o nome dos irmãos, e também não está junto conosco as suas duas irmãs. Então Jesus tinha irmãos e irmãs, tá? Filhos de Maria com José. E aí, quando ele fala sobre isso, eles então ficam irados, porque eles entendem que como se Jesus fosse esse Messias, mas esse Messias contradiz a expectativa deles, que era a de alguém que viria para reinar em Israel, livrar o povo do jugo do Império Romano e então estabelecer Israel como a maior potência mundial, governando sobre todas as nações. Ele era um filho de carpinteiro.
não tinha condição dele ser rei. E aí depois então tentam apedrejá-lo, lançá-lo monte abaixo, mas eles se esquiva deles e se desvia e vai embora, não é? Mas o que eu quero pensar com vocês, tá bom? Segundo o texto diz, é que no momento em que o Senhor Jesus recebeu a unção do Espírito Santo, que foi comissionado para realizar a obra proposta por Deus, o Pai, para fazer, o texto diz que ele veio para evangelizar os pobres. Algumas traduções vão ter quebrantados, tá? Que diz respeito aos pobres de espírito, conforme descrito lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Os pobres de espírito são aqueles quebrantados, aqueles que reconhecem que não tem nada nem coisa alguma que possa agradar a Deus. Eles estão se considerando mesmo perdidos e inaptos para a salvação e para o reino dos céus. Mas Jesus vem justamente para evangelizar a estes, para proclamar a boa notícia de salvação para estes, para aqueles que reconhecem que são pecadores e que estão distantes, separados de Deus. Ele veio para estes, ele veio dizer uma boa notícia. Chegou a salvação de Deus na terra, louvado seja o Senhor. Depois o texto vai dizer também que ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos. E é isso que eu quero me ater esta noite, mas daqui a pouco a gente volta. Em seguida ele diz restauração às vistas aos cegos, que essa restauração, ou proclamar a vista aos cegos, a libertação dos oprimidos, vamos dizer assim, é abrir os olhos do entendimento. Não só quem é cego fisicamente, mas o cego que não compreende a realidade espiritual, ele veio para abrir os olhos deste também. Louvado seja Deus. E para pôr em liberdade os oprimidos, não é? Libertá-los de suas opressões e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, todos os teólogos vão apontar para o ano do jubileu. O ano do jubileu está descrito no livro de Levítico, capítulo 25 e capítulo 27. E fala sobre um ano contado a cada 50 anos, o 50º ano. Eita, parece uma língua estranha. 50º ano da nação de Israel, tá bom? O que acontecia nesse 50º ano? Era o ano da libertação de todas as dívidas, era o ano da restauração das posses daqueles que perderam sua herança. Tudo era devolvido aos verdadeiros donos. Ninguém ia semear coisa alguma na terra e apenas comer os frutos que ela desse, porque era o ano aceitável do Senhor. É como se fosse o ano que Deus promoveu para a libertação de todos. Aí, quando a gente aplica isso a Jesus, significa que chegou o tempo. Chegou o tempo em que o Senhor resolveu libertar muitos da escravidão, enviar a sua luz e remover a cegueira da humanidade em relação à realidade espiritual que estavam vivendo. Era isso então que Jesus estava falando aqui, mas o que eu quero me ater, como falei para vocês, é essa questão da libertação dos cativos, ou liberdade aos cativos. E como a gente vai entender isso, não é? Bem, para entender isso, a gente precisa refletir um pouco sobre a doutrina do pecado. Tá bom? A doutrina do pecado. O pecado, irmãos, é o maior mal. E por que isso é dito desta forma? Porque o pecado, ele é o responsável por separar o ser humano de Deus. Ele é responsável por matar, fazer morrer espiritualmente o ser humano. O pecado tornou todos os seres humanos mortos espiritualmente. E a força do pecado é tão grande, irmãos, que apenas uma desobediência, um só, é capaz de realizar isto.
de nos afastar de Deus, de nos matar espiritualmente. E isso está descrito logo no primeiro livro da Bíblia, quando Adão transgrediu. Mas antes disso, há a menção também de que anjos caíram do céu por conta do seu pecado. Eles também foram separados de Deus. Eles estão mortos também espiritualmente, embora sejam espíritos agora malignos. O pecado, irmãos, ele é tão mau que ele macula todas as nossas faculdades. Todas elas. Não há uma faculdade em nosso ser que não tenha sido maculada pelo pecado. O pecado, ele conseguiu subjugar a nossa vontade. O pecado, ele consegue macular as nossas emoções, nossos sentimentos. O pecado faz com que a gente seja indiferente. O pecado, ele danificou o amor em nossos corações. O pecado torna a nossa afeição egoísta. Veja como ele é mau, irmãos. O pecado faz com que a gente fique insensível aos outros e não se compadeça do sofrimento alheio. O pecado, irmãos, ele é maligno por natureza. Ele é tão maligno e ele é considerado o mal maior que Deus, ele se interpõe contra o pecado. Deus, o maioral, o Senhor de tudo, o Criador, ele combate contra o pecado. O pecado desviou o ser humano de adorar a Deus para adorar a criatura. O pecado fez com que o homem fosse escravizado. A força do pecado é tão grande que ninguém na face da terra pode livrar-se dele. Tão forte que ele é. E essa percepção do pecado pode ser notada no nosso cotidiano. Essa semana eu vi isso. Eu fui ao shopping. Raramente eu vou ao shopping. Mas essa semana eu fui ao shopping. E eu vi pessoas indo e vindo. Vi umas coisas estranhas. Fiquei observando algumas coisas. Pessoas que põem algumas coisas estranhas sobre si e saem caminhando no meio dos outros, achando que... Eu não vou nem saber o que é que eles acham. Porque é estranho. É muito estranho isso. Não é? A gente olha assim, como é que um ser humano pode fazer isso consigo mesmo? Pessoas que se marcam com tudo, que colocam adereço em tudo quanto é canto, que eu fico olhando assim, como é que uma pessoa pode ter um relacionamento, vamos dizer, de namoro ou conjugal com uma pessoa que está cheia de ferro nos lábios. Como é que eles se beijam? Diante dessa realidade que a gente vê, não é? Já imaginou duas pessoas, um homem e uma mulher, cheios desses aparatos de piercing, tudo quanto é canto, e aquelas argolas que é usada nos narizes dos bois para conduzir os bois, né? Já imaginou se aqueles se engancham no outro e arrancam um pedaço um do outro quando eles estiverem nas suas carícias ou alguma coisa parecida, não é? Aí a gente fica olhando assim, o que deu na mente humana para isso, não é? E eu já falei anteriormente de pessoas que adotaram uma identidade diferente da que são, daquilo que é, daquilo que foi criado por Deus para ser, mudando sua identidade. Aí falamos sobre essa questão de gênero, que já todo mundo aqui já tem essa ciência e essa consciência, mas também eu falei sobre agora pessoas que se identificam como animais. Como animais. Ele não é um ser humano, é um cachorro no corpo humano. E aí, você já imaginou essa pessoa sair do meio da rua e querendo fazer marcação nos postes? Como cachorro? Vocês percebem a força do pecado que consegue subjugar o ser humano para que ele seja
feito um escravo dele, a ponto dele não ter força nele mesmo para libertar-se dessa condição e dessa situação. É triste isso, irmãos. É muito triste. É triste. É triste nós olharmos para a sociedade diante de nós e contemplarmos estas coisas bem diante dos nossos olhos e a gente perceber então a força e a malignidade do pecado. É como se ele quisesse assim menosprezar a obra-prima da criação de Deus, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ainda caído, ele traz sobre ele a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado consegue fazer isso. Ele é tão mau, ele é tão forte, que ele realiza isso na vida do ser humano que não tem o Senhor Jesus. Ele faz isso. Aí o que dizer, irmãos, daqueles que estão entregues ao vício, não é? Chegam de vez em quando pedidos de libertação. Na terça-feira eu fui aos Cuitéis visitar o agrupe lá, realizado na casa de Alisson e Hortência, e pedir oração pelos pessoal ali da comunidade. Alguns estão viciados na bebida, no álcool, não conseguem se libertar da bebida, oram pedindo para que se libertem da bebida, do vício do álcool. Mas o pecado é tão grande que escraviza eles não têm força neles mesmos para se libertar desta situação. Aí imagine também o que acontece com aqueles que são idólatras, que resolvem crer em um ídolo feito por mãos humanas. Eu fui um idólatra. Talvez muitos daqui também foram. Adoravam imagens de escultura, exultavam nessas imagens, faziam petições a elas, prostravam-se ante elas, beijavam elas, faziam petições a elas. Irmãos, quando a gente olha hoje, isso só é perceptível por conta desta abertura de olhos que o Senhor Jesus traz sobre nós. A gente percebe a insensatez da idolatria, descrita até no livro do profeta Isaías, onde ele diz que um companheiro chama o outro companheiro e exorta a eles construírem um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz, esforça-te. Muitos usam este versículo isolado para dar uma força ou motivação a alguém, mas este verso são duas pessoas que estão se incentivando para criar um ídolo. Aí o que é que eles fazem? Eles cortam um tronco de árvore. Com um pedaço desse tronco de árvore, o texto bíblico diz que eles fazem fogo para se aquecer. Cortam eles e colocam na fogueira para queimar. Outra parte eles usam para fazer o ídolo. Então eles começam a talhar a madeira, fazem a imagem de escultura daquele pedaço de árvore e depois então se prostram e dizem àquele pedaço de árvore, tu és o meu Deus. E eles não conseguem perceber a sua insensatez, porque eles estão cativos do pecado. Não conseguem se libertar disto. Quem aqui já não teve a oportunidade de evangelizar alguém que é idólatra? E falando para ele que não deveria fazer isso, e que isso na Bíblia está errado, e você mostra um texto para ele, e você pode até ler Êxodo 20, onde o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Depois, a seguir, no verso seguinte, ele diz, não farás para ti imagem de escultura de nada, nem do que há no céu, nem na terra, nem nas águas, nem na terra, nem debaixo das águas. Não a adorarás, não prestarás culto a elas, porque eu, o Senhor, visito a iniquidade dos pais do filho até a terceira e quarta geração. Ele fala sobre isso. E aí então nós percebemos pessoas ainda correndo atrás disso. E alguns colocam camisas e colocam imagens delas. E saem mostrando-se que realmente adoram aquilo, veneram aquilo. E por mais que qualquer um de nós venhamos a falar acerca disto, e nós não podemos nos calar quanto a isso, porque nós precisamos pregar para que o Espírito Santo venha convencer por meio da pregação, mas eles não são capazes de enxergar a sua escravidão.
nem são capazes de sair desse estado de escravidão por conta do poder e malignidade do pecado. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu vim para libertar vocês disto. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Quem poderia convencer alguém preso, escravizado ao pecado, que pode agir destas maneiras que eu falei aqui, pode colocar sobre si adereços e tentar encontrar outra coisa, podem idolatrar, podem mudar ou tentar mudar a sua própria identidade, pelo modo que Deus o criou. Quem pode tirar isso do coração humano? Pela Escritura nós sabemos que nada nem ninguém, a não ser Jesus Cristo. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E foi isso quando eu me deparei com todas as situações. Então eu passei a sentar-me na minha cadeira e pensar sobre isso. Meu Deus, como o pecado é forte. Ele é muito forte. Se ele é capaz de fazer todas essas coisas, ele é forte demais. E não há quem possa escapar do pecado, a não ser por meio de Jesus Cristo. Além disso, o pecado, além de realizar isso na nossa natureza, ele nos subjuga ao reino de Satanás. Nos entrega a ele, para sermos conduzidos por ele. E aí o maligno sabe levar como ele quer, tá bom? Todos os seres humanos que estão sendo dominados pelo pecado. Ele consegue fazer isso. Outro dia eu falei sobre isso, como é que o maligno usa o pecado ou o pecador para destruir o casamento de outra pessoa, destruir a vida de alguém. Coloca alguém que é dado às drogas para contaminar o seu filho e assim sucessivamente. Ele é mau desde o princípio. E ele vai fazer estas coisas acontecer. E cada vez mais isso vai se tornar pior em nossos dias. Porque o próprio Cristo disse que a maldade se multiplicaria sobre a terra. Mas aí é uma esperança. E a esperança se chama Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz que ele veio para libertar esses cativos. Ele veio para tirar. Aí eu quero me reportar agora a essa obra grandiosa e graciosa que aconteceu conosco, porque nós também éramos assim, tá bom? Nós éramos escravos do pecado. O pecado tinha domínio sobre nós. E ele nos conduzia conforme ele bem queria. Nos conduzia conforme a vontade dos nossos pensamentos, que era governado por ele, e também pelo príncipe da potestade do ar. E nós fazíamos a vontade dele. E nós agíamos assim. Mas aí aprove a Deus revelar o seu Filho a nós. E abrir os nossos olhos para que por meio da fé nesse Filho, nós fôssemos libertos do pecado, ou do domínio do pecado. Quando isso aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos vivificados, louvado seja Deus. E aí nós passamos a perceber esta realidade. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês, os outros não entendem, mas o crente regenerado entende. Ele sabe que é assim, que isso é realidade na vida de todos nós. E ele sabe também pelo próprio testemunho da Escritura, porque o apóstolo Paulo olhou para isso e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ao olhar para mim, percebo que o que quero fazer não faço, e o que não quero está sempre diante de mim para eu fazer. Preste bem atenção no que ele está dizendo. Ele teve uma visão de si mesmo após ser liberto por Cristo, e ele percebeu que o que reinava nele era o pecado. Mas Cristo o libertou do domínio do pecado.
Todavia, ele ainda percebe que ainda existe resquícios desse pecado dentro dele, como também há em nós nos dias de hoje. Porque a obra será completada no porvir. No porvir. Mas ainda hoje todos nós percebemos essa realidade em nós. Está presente em nós, não é? Quem aqui não se ira? Quem aqui não quer atirar um sapato no outro? Quem aqui não quer ostentar-se, deleitar-se em riqueza? Quem aqui não pensa no melhor para si? Quem aqui está diante do banquete que foi preparado lá na sua casa e tem aquele pedaço maior de contrafilé? E aí está todo mundo ali em volta da mesa e algum está olhando para o pedaço maior para comer primeiro. Requisitos do pecado. Nós não vamos deixar para o outro. Nós queremos o melhor para nós. Se der para mim, está na bênção. Se não der, eu não quero nem conversa. Então nós temos isso em nosso coração ainda, irmãos. Mas louvado seja Deus que a Bíblia diz que uma vez em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós como tinha antes. Bendito seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. E aí nós começamos a ver a preciosidade e o poder de Cristo, da obra dele. Quando ele carregou sobre o madeiro, ou quando ele foi levado àquela cruz para suportar a ira de Deus contra o nosso pecado, para nos libertar desta escravidão, para abrir os olhos do entendimento e não deixar mais que nós fôssemos subjugados pelo pecado, escravizado por ele e ser conduzido assim em nosso viver. Isso é grandioso, isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque quando você olha, irmãos, para aqueles que ainda se encontram nesse estado, e você olha para si, a sua sensação é de gratidão a Deus, porque você estava indo na mesma direção, caminhando do mesmo jeito, mas Ele libertou você. Ele te libertou. Ele simplesmente tirou você do cativeiro. Ele transportou você das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Você agora não é mais filho das trevas, é um filho de Deus. Bendito seja o Senhor por isso, não é? Veja como isso é grandioso, irmãos. E aí então nós começamos a perceber que sobre nós há uma graça que faz com que a gente possa resistir ao pecado e mortificá-lo. Até porque Ele nos concedeu, juntamente com essa libertação, a presença dEle em nós, pelo Seu Espírito. O Espírito Santo habita no crente. E Romanos fala, no capítulo 8, que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, então elas serão mortificadas. Totalmente mortificadas. E isso é algo grandioso e gracioso que sucede conosco, os crentes. Todos nós fomos alvo disso. O que deve, então, estar em nosso coração diante de uma realidade como essa? Diante dessa verdade que aconteceu conosco. Você se sente liberto por Cristo? Você verdadeiramente se sente liberto por Jesus Cristo? Você tem o testemunho do Espírito Santo em si mesmo acerca desta verdade? Então você deve engrandecer o nome desse Cristo por todo sempre, todos os dias da sua vida, porque senão você estava eternamente escravizado no pecado. Você teria sido conduzido pelo príncipe da potestade do ar, pelo diabo, por Satanás neste mundo. Você estaria abraçando modismos estranhos e alheios e ante a vontade de Deus. Você estaria sujeito a paixões carnais que reinavam sobre o vosso
corpo e que subjugava você a fazer tudo o que era propício na sua carne. Vocês já imaginaram a realidade do texto de Romanos capítulo 1, quando Deus fala sobre aqueles que eles simplesmente trocaram a glória de Deus pela glória de criaturas humanas, e que o Senhor diz assim, Ele entrega a eles as suas próprias paixões, ao que há na sua carne, e a eles se degradam cada vez mais. Não há limite para essa degradação. Cada vez mais eles vão se degradando, até morrerem e irem para o inferno. E é isso que acontece com pessoas, tá? Que trocam sua identidade por outra. Eles não conseguem nunca, jamais estarem satisfeitos. Eles vão sempre inovar. E aí eles vão sempre procurar algo estranho para fazer em relação à sua sexualidade. E aí nós encontramos casos que são estranhos, como o uso de objetos e de frutas e de outras coisas mais. De repente chega alguém lá no hospital com algo introduzido dentro de si por causa de fantasias que o pecado resolveu inclinar a pessoa a fazer. Que coisa triste, irmãos. Que coisa horrenda de se ver. Isso é o que o pecado faz. E isso era o que ele estava acostumado a realizar na vida de muitos seres humanos antes de Cristo. Mas graças a Deus, porque Cristo veio. Graças a Deus que Ele veio libertar os cativos. E nós fomos alvos desse amor de Cristo. Nós fomos aqueles que fomos libertos de todas estas coisas e do pecado, do domínio do pecado. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Engrandecido seja Deus por isso. Porque em Cristo Jesus, irmãos, nós fomos livres, libertos desse domínio do pecado, dessa malignidade. Então é possível para nós estarmos bem, apesar de ainda existir requisitos dentro de nós. E o que Ele pede para nós é que venhamos a resistir a isso. É isso que Ele pede para nós. E como o texto também diz que Ele veio abrir os olhos aos cegos, todos nós temos a percepção disto. Ninguém aqui, tá, pode dizer que não sabe que aquilo que comete de errado é pecado. Que o erro que está cometendo é pecado. Porque Ele mesmo traz isso à nossa consciência. Ele mostra para nós isso. É pecado. Compete a você agora resistir. Compete agora não dobrar-se mais a Ele. Compete agora não deixar dominar-se por Ele. Compete você agora extirpá-lo o máximo possível da sua vida. E é isso que Paulo também ensina, a esmurrarmos o próprio corpo, para que Cristo habite ricamente em nós. E nós venhamos a viver para a glória do nosso Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Louvado seja Deus por isso. E em virtude desta verdade, desta realidade em nosso ser, nós deveríamos nos alegrar. Nos alegrar. Nós deveríamos estar contentes, mais que felizes, porque Ele nos libertou. Nós não estamos mais sujeitos ao pecado. Louvado seja Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Mas outra coisa também é real para nós. Que em virtude disto e da consciência que nós temos dessa libertação, se você pecar deliberadamente, você é digno do mais duro juízo de Deus. Porque você está sabendo que o que você está fazendo é pecado. Você não é mais ignorante, nem alheio. Você sabe que é pecado.
E Deus sabe que você sabe. Então você é digno do mais severo juízo, porque está pecando deliberadamente contra o teu Deus que te libertou. Amém? Então que a gente possa refletir sobre isso e dar graças a Deus por essa libertação, irmãos. E quando você estiver caminhando por aí, que você vê também essa realidade dentro dos seus olhos, você, além de agradecer a Deus, se compadeça deles. Tá bom? A Bíblia diz que Cristo, quando veio, olhou para a multidão e viu todos eles como ovelhas desgarradas sem pastor. E o texto diz que ele se condoeu, se compadeceu deles. Este é o sentimento que deve ter em nosso coração. Quando você se deparar com alguém que está no vício, tenha compaixão. Ele está escravizado pelo pecado. Entenda isso. Quando alguém estiver preso ao álcool, preso à droga, preso a qualquer outra coisa, olhe para ele, veja um ser humano que necessita de Cristo e que sem ele não pode libertar-se da situação em que ele se encontra. Você precisa interceder e orar para que Deus tenha misericórdia desta vida e desta alma. Do mesmo jeito para outros que adotam essas filosofias zen, estas coisas que não são nada em si mesmo, mas ao mesmo tempo são a demonstração do poder do pecado sobre a vida deles. Ore para que Deus os liberte e os faça ver a realidade onde eles estão inseridos e mergulhados. Interceda a Deus. Chegue na sua casa, em um momento que você vai ter com Deus, prostre-se diante de Deus e ore. Interceda. Interceda pelos seus familiares, que ainda estão sob o domínio do pecado e que precisam ser libertos desse domínio do pecado. Clame a Deus incessantemente, porque não existe possibilidade de livramento e salvação para eles fora de Cristo. Só Cristo pode libertá-los e mais ninguém. Então é hora de nós termos esta consciência e não ficarmos distraídos com as coisas, mas propor a nós mesmos: Senhor, manifesta a tua graça na vida destes aí, que estão cegos, perdidos, escravizados pelo pecado. Não se ire, até porque todos eles foram vendidos como escravos ao pecado em Adão. Todos eles, sem exceção. Todos foram vendidos como escravos ao pecado em Adão. E eles não podem sair de lá sem Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo é que eles poderão ser libertos do domínio do pecado. E nós temos uma responsabilidade quanto a isso, que é proclamar Cristo, pregar a Cristo, anunciar a Cristo, a fim de que por meio de Cristo todos, ou a maioria, muitos, sejam libertos para a glória de Deus Pai. É nossa função fazer isso. É nosso dever fazer isso. Então que sejamos assim, irmãos, que sejamos gratos, mas que também possamos compadecer dos demais que andam nas trevas e na escuridão e são governados pelo maligno. De outra sorte, você que é liberto no Senhor, não, escute bem, isso é o conselho do apóstolo Paulo, não ponha-se de novo debaixo da escravidão. Não peque. Não se afaste do Senhor. Não ignore isso. O pecado, ele é forte. Ele seduz e ele domina. E somente o Senhor pode dar força para você vencer o pecado. Não se afaste do Senhor.
Não deixe de congregar. Não se afaste da comunhão dos santos, para que você não seja subjugado novamente pelo pecado. E assim você vai permanecer desfrutando da liberdade que o Senhor te deu. Feliz no Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Então temos muito o que celebrar diante desta realidade. Vamos orar por isso? Curve sua cabeça onde você está. E se há alguém aqui que ouvindo isto, ainda não tenha Jesus como Senhor e Salvador, e se Deus trouxe você aqui esta noite, é porque Ele deseja libertar você do pecado. E se você confessar Ele como Senhor e Salvador, Ele te libertará. Se há alguém aqui que gostaria de ser liberto do pecado, e confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isto esta noite? Se não há, vamos orar. Bendito Deus, nós te rendemos graças ao Senhor, porque por meio de Jesus Cristo o Senhor nos libertou do domínio do pecado. Senhor, em muitos de nós não há, Senhor, a realidade da força do pecado. E por conta disso, Senhor, muitas vezes não atribuímos o devido valor da obra de Cristo, Senhor, sobre nossa vida. Até porque, Senhor, em muitas ocasiões, nós ouvimos pregações e instruções acerca dos benefícios a nosso favor, Senhor, da prosperidade, da saúde, da restauração, dos relacionamentos, Senhor. Mas raramente, Senhor, nós nos deparamos com a proclamação de algo tão profundo como essa. Da libertação do pecado, Senhor. De que fomos livres por meio do Senhor Jesus Cristo, de sua morte naquela cruz, de sermos, ó Deus, escravos para todo sempre, toda a eternidade. Bendito seja o Senhor, que enviou Jesus, ó Deus, para nos salvar, nos dar uma nova vida e uma viva esperança, Senhor, na qual, ó Deus, nós estamos livres, ó Pai, desse jugo do pecado, da sua malignidade, Senhor, e que hoje mais ele não tem domínio sobre nós. Bendito és tu, ó Rei do Universo, que em Cristo, ó Deus, nos compraste para ti e nos libertaste do cativeiro da escuridão das trevas e nos transportasse para a tua maravilhosa luz. Como agradecer tamanha dádiva? Não temos como pagar tudo isso, Senhor, a não ser consagrando nossa vida a Ti. Que assim seja, Senhor, e que todos tenham isso, Senhor, bem dentro do seu coração, sendo grato a Ti, pelo que o Senhor fez, libertando-nos do domínio do pecado. Bendito seja o Teu santo nome. Que assim seja, Pai, e oramos para que isso se torne cada vez mais vivo e firme dentro do nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém.